E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rafa do canal Programador Lhama e vamos lá, vamos continuar essa nossa playlist de orientação a objetos em Python Remake. Na nossa última aula, a gente falou um pouco, a gente conheceu um pouco sobre as interfaces e como que essa relação de interfaces ela se dá para eu já definir algumas classes, que implementam a minha interface. Bom, na aula de hoje, a gente vai continuar falando um pouco a respeito das interfaces, mas agora falando sobre os princípios de Solid. Agora, a gente vai nos voltar, a gente vai dar mais atenção para a nossa letra I, que é o princípio da segregação das interfaces. E beleza, como é que funciona exatamente essa ideia da segregação das interfaces? Bom, primeiro eu vou chegar aqui, criar uma nova pastinha, vou colocar aula 18, vou colocar um I maiúsculo aqui, segregação das interfaces. E pessoal, embora o nome pareça meio complexo, na verdade esse tipo de elemento em Solid aqui ele é bem simples, tá? Mas bem simples mesmo. Eu vou criar aqui um arquivo run.py para a gente conseguir ter um arquivinho de execução. E na verdade eu vou fazer o seguinte, galera. Eu vou voltar aqui, olha, na minha aula de interfaces, certo? E vou pegar essa interface aqui de trabalhador. Só para a gente ganhar um tempinho. Vou pegar, vou colocar ela aqui, E eu vou fazer o seguinte, trabalhar, ir para casa, eu vou tirar esse horário de almoço e eu vou dar uma trocada para consultar benefícios. Vou deixar desse jeito aqui, olha. E o que nos diz, o princípio da segregação das interfaces? Cara, a ideia em si, é que estabelece que uma classe ela não deve ser forçada a depender de uma interface que ela não utiliza. É simplesmente isso. Eu não tenho que depender de uma interface se eu não utilizo ela completamente. Como assim? Eu vou chegar aqui, olha, vou ter uma classe chamada professor, Vou até fazer o seguinte, vou pegar da nossa aula passada a minha classe professor, vou colocar aqui, Só vou trocar o horário de almoço pelo consultar os benefícios, E eu vou colocar aqui, olha, consultando benefícios da CLT, Vamos colocar assim. Graças a tá todo mundo falando, não sei o que, CLT, então bom que a gente já fica aqui na moda também, Mas beleza, se a gente vê aqui, eu estou implementando naturalmente essa minha interface aqui, não tem nenhum problema em relação à convivência, em relação ao tratamento de código dessa minha interface com essa minha classe. Mas o problema não está exatamente nesse tipo de relação aqui. Vamos supor que eu coloque, olha só, uma outra classe, que é, por exemplo, um professor substituto, certo? Então, eu vou colocar aqui, olha, o professor substituto está trabalhando, O professor substituto está indo para casa. Só que, semanticamente, em relação a código, em relação a, por exemplo, projeto, eu sei que ele não tem o consultar benefícios. Esse cara não existe para mim, quando eu vou falar de um professor substituto. Então, como que isso daqui fica? Porque, na verdade, o professor substituto, ele implementa a minha interface, Ele está aqui relacionado com a minha interface trabalhador. No entanto, ele não tem o consultar benefícios, Ele é um substituto. Se eu até tentar pegar aqui o meu terminal, vou entrar aqui, olha, na aula 18, certo? Deixa eu rodar esse projeto, que eu até fiquei curioso para saber se isso aqui vai rodar, Aqui ele roda, não tem nenhum problema. Mas se eu fizer um objeto, P2 é igual a professor substituto, isso daqui, olha só, vai me dar um erro, porque ele não tem,
o método abstrato, ele não implementa o método abstrato consultar benefícios, e aí a gente fica no impasse, porque o professor substituto, ele não tem, né, os benefícios que um professor efetivado tem. Só que a interface fala, né, a interface trabalhador pede com que eu coloque esse consultar benefícios. Aí você pode pensar, não, Rafa, isso aqui é fácil, cara. Eu chego aqui, né, boto esse cara aqui, né, raise exception, o professor não tem benefícios, né? Vamos colocar dessa forma aqui, né? Vou até colocar aqui, olha, substituto não tem benefícios. Assim, você na verdade está roubando ao fazer uma coisa dessas. Porque em tese você não pode, né, colocar uma situação que já te gere uma exceção, que já te gere um erro. Na verdade, a gente teria que esse professor substituto, ele não pode depender dessa minha interface aqui. Eu teria que ter uma outra interface para esse cara, né? Se você olhar o que eu estou querendo te apresentar aqui na relação do professor substituto, que semanticamente ele não possui o consultar benefícios, isso daqui é uma quebra, né, do princípio da segregação das interfaces. O professor substituto ele está dependendo de uma interface que ele não vai utilizar ela totalmente. Não vai utilizar esse consultar benefícios, não faz sentido para ele. Então, isso daqui é realmente a quebra da segregação das interfaces. Vou até colocar um comentário aqui, olha. Quebra da segregação. Beleza. Vou fazer o seguinte, eu vou renomear esse nosso arquivo aqui, em vez de run.py, run quebra. Beleza. E agora eu vou fazer, né, um arquivo run.py, em que eu vou ter, né, o método, né, correto para toda essa nossa ideia da segregação das interfaces. E é muito simples, pessoal. Eu simplesmente vou pegar, né, esse código todo, vou colar aqui, olha, no meu arquivo run, certo? E eu simplesmente vou chegar, pegar essa interface, criar uma outra interface, e eu vou falar o seguinte, olha, trabalhador temporário, certo? E vou tirar esse consultar benefícios. Agora eu tenho uma interface para trabalhador e uma interface para trabalhador temporário que vai ser ajustado aqui para a gente, olha. Beleza, pronto. Agora eu tenho, né, duas classes que elas têm os seus comportamentos similares, no entanto, a interface de uma acaba sendo totalmente diferente da interface de outra. Isso daqui é exatamente a gente respeitando, né, o princípio da segregação das interfaces. Eu não vou me depender de uma interface que eu não utilizo ela totalmente. Eu tenho que acabar utilizando todos os elementos necessários dela. E aqui, né, a gente está separando, a gente está segregando de uma maneira bem simples as interfaces. É só isso. Né? A galera tem uma bateção de cabeça com a segregação das interfaces, mas é só a gente criar interfaces que nós vamos utilizá-las 100%. Somente isso. Bom, pessoal, depois dessa explicação, né, bem simplória aqui, eu vou terminando a nossa aula por aqui. A gente vai ver na nossa próxima aula o nosso último princípio sólido, que é a inversão da dependência. Cara, esse princípio é muito importante. Mas eu vou deixando, né, esse trato aqui, né, essa segregação das interfaces, para que a gente tenha uma boa convivência de classes e interfaces. A gente se vê na nossa próxima aula e até mais.